29 de maio de 2019, o dia que mudou toda a dinâmica do futebol brasileiro. Como? Muito simples. Uma demissão fez tudo isso. E eu vou te explicar. Até aquele momento, nenhum treinador estrangeiro havia dado certo no futebol brasileiro. Só que naquela quarta, algo estava para acontecer. Naquele dia, Abel Braga pediria para deixar o comando do Flamengo. E a partir dali, meus amigos, o resto é história. Então, primeiramente, você precisa entender que nessa época aí existia bastante preconceito contra treinador estrangeiro no Brasil. Existia bastante uma proteção de classe entre os treinadores. Então, treinador estrangeiro? Não. A gente é bom, diziam os treinadores brasileiros. Não, nós não precisamos dele. Ganhamos 5 Copas com treinadores brasileiros. Por que a gente vai contratar estrangeiro? E aí, se a gente voltar no tempo, lá atrás tivemos nomes que deram certo. Se você pegar na Taça Rio, o título do Palmeiras, o treinador era um uruguaio. O próprio Bela Gutmann, aquele que foi bicampeão europeu com o Benfica, que existe a maldição do Bela Gutmann, ele treinou o São Paulo nos anos 50, foi campeão paulista. Mas depois que o Brasil virou o país do futebol, nós meio que nos fechamos. A partir dali, o Brasil virou um país que ficou fechado nas próprias ideias. Nossos treinadores passaram a achar que eles sabiam tudo e que não precisavam aprender nada com ninguém. E aí nós vencemos 3 Copas ali até 1970, passamos 24 anos sem ganhar, ganhamos a Copa de 94, ganhamos a Copa de 2002... E ali pelos anos de 2010 começam a existir algumas críticas aos técnicos brasileiros. Então começa a se falar muito da falta de repertório deles, falta de variação de esquema, que os nossos treinadores estavam defasados em relação aos europeus e que eles só sabem montar times que se defendem e ganhar jogo em bola parada. E as campanhas ruins na Copa de 2006, na Copa de 2010 e depois o 7-1 vão fazendo com que as críticas aos treinadores que estão aqui, elas estão ficando cada vez mais fortes. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender que estrangeiro não é característica de técnico. Então, você quer contratar um técnico que escala a tua equipe como? Ele é estrangeiro. Não faz sentido. Você vai montar uma equipe para que tipo de técnico? Para um estrangeiro. Não faz sentido, né? E nossos dirigentes nunca foram dos mais capacitados. Então, alguns times tiveram experiências bem ruins com treinadores gringos. O Palmeiras, em 2013, contratou Ricardo Gareca, que eu até acho que era um bom nome, mas que veio com um elenco muito ruim, e o Palmeiras quase terminou aquele ano rebaixado, teve que mandar o Gareca embora, trouxe o Dorival, que acaba salvando o time do rebaixamento, ali na Bacia das Almas. O Cruzeiro tem uma experiência muito ruim com o Paulo Bento em 2016. O Paulo Bento passa pouco mais de 2 meses no Cruzeiro e ele ficou mais de 1 mês sem ganhar. Então é outro estrangeiro que teve uma experiência ruim. A gente tem boas experiências, mas não são trabalhos que chamam a atenção, que fazem muito mais do que o que vinha sendo feito aqui. Então você tem o Aguirre levando o Inter a uma semifinal de Libertadores, você tem Edgardo Bauza levando o São Paulo a uma semifinal de Libertadores, o Osório deixando uma boa impressão no São Paulo, mas como eu disse, nada demais, nada que fizesse os outros times crescerem o olho e pensarem, meu Deus, eu preciso de um treinador de fora. Esses caras estão com ideias que os nossos treinadores brasileiros não conseguem acompanhar. E aí chegamos em 2019 no Flamengo. Naquele ano uma nova diretoria assumia o clube. Então se o Bandeira de Mello havia feito uma gestão que tinha colocado o Flamengo de volta nos trilhos e feito o time conseguir gerar receita, ele sofria muitas críticas pela falta de títulos. Então, era um time muito rico, mas era o time do cheirinho, só ficava no cheirinho e não conquistava nenhum título importante. Venceu a Copa do Brasil em 2013, mas depois disso não conseguiu ganhar mais nada. Em 2019, quem assume a presidência da equipe é Rodolfo Landim. E o Landim queria mudar isso aí e traz um treinador brasileiro de nome, um cara que já havia sido campeão da Libertadores, campeão mundial, Abel Braga. O Abel assumiu uma equipe que já tinha nomes de peso, nomes como Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, e ainda ganha reforços de mais peso ainda. Então chegam Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta
se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro à época, e a expectativa em cima desse time do Flamengo era alta. E se você parar para olhar os resultados do Abel, eles não são tão ruins assim. Porque ele venceu a Florida Cup, que obviamente não conta muito, mas ele vai lá, vence a Taça Rio, é campeão carioca, e a gente já estava em maio, então já tinha jogado bastante jogos. Só que existia uma pressão muito grande em cima dele porque o desempenho da equipe não era o que torcida e imprensa esperava. Então o Flamengo não rendia como muita gente esperava com esse elenco que havia custado muito caro. E a pressão em cima do Abel era cada vez maior. Só que o treinador, um cara muito experiente, um cara acostumado a lidar com essa pressão, e ele provavelmente não teria pedido demissão só por essa pressão externa. E se você for olhar, esse pedido de demissão ele é bem inusitado, porque ele vem depois de uma vitória. O Flamengo, no fim de semana, havia vencido o Atlético Paranaense por 3-2, jogando em casa, e mesmo vencendo, a equipe foi vaiada durante a partida. Depois do apito final, o treinador e a equipe também ouviram insultos. É uma pressão grande, mas como eu falei, o Abel, um cara muito acostumado com isso, não teria pedido demissão. Só que ele descobriu algo que o deixou chateado. Descobriu que a diretoria do Flamengo, pelas suas costas, estava negociando com outro treinador, o português Jorge Jesus. E aí o Abel se sentiu traído. Aí ele achou que ele estava sendo feito de palhaço. Então eu tô aqui comandando a equipe, dando a minha cara a tapa, sendo vaiado, sendo que eu sou um dead man walking, como se fala no faroeste, sou aquele cara que já tá marcado para morrer, porque eles já estão negociando com outro treinador aqui pro meu lugar, enquanto eu tô treinando o time. Aí naquela quarta-feira, pela manhã, ele pede demissão, a diretoria aceita. O mais engraçado nessa história é que o Jorge Jesus havia visto o Flamengo jogar alguns dias antes no estádio, mais ou menos uns 10 dias antes. E não foi porque ele queria ver o Flamengo, não foi porque a diretoria do Flamengo convidou, não. Ele assistiu em Belo Horizonte, então teve um Atlético e Flamengo em Belo Horizonte. O Galo estava sem treinador à época, estava com o interino Rodrigo Santana, e aí existiam boatos de que o time queria contratar o Jorge Jesus. Ele assistiu aquela partida no camarote ali no Independência, o camarote do patrocinador do Galo. O presidente do clube à época, o Sérgio Sete Câmara, até presenteou o Jesus com uma camiseta do Atlético. Então o boato de que ele poderia assumir o Atlético ali ficou muito forte. Só que o Galo optou por continuar com o Rodrigo Santana. De repente foi daí que veio a ideia da diretoria do Flamengo. Esse Jorge Jesus quase foi pro Atlético, esse cara pode ser uma boa pra gente. Vai saber. Você sabe que o caminho ficou livre pro Flamengo e eles negociaram com o português, que aceitou assumir a equipe. E a partir desse momento, meus amigos, o futebol brasileiro nunca mais seria o mesmo. Junto com Jorge Jesus chegaram Gerson, Rafinha, Pablo Mari e Felipe Luiz. O treinador ainda deu a sorte de contar com uma pausa para a Copa América naquele período. Ou seja, ele teve um tempo para trabalhar com os jogadores, conhecer bem o time e poder implantar um pouco das suas ideias. Quando o Brasileirão voltou, o Flamengo até começou cambaleando. Talvez você vá lembrar daquele 3-0 do Bahia, com o Gilberto dando show para cima do Felipe Luiz. Teve uma eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas a hora que essa equipe engrenou, ninguém mais conseguiu parar. O Flamengo simplesmente sobrou no Brasileiro, fez a melhor campanha da história da competição, marca que até hoje não foi batida. Isso, claro, quando a gente fala da era de pontos corridos com 20 clubes. Venceu a Libertadores e o mais importante é que essa equipe praticava um futebol muito melhor do que o que a gente havia visto no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos. Então nós tivemos times bons, nós tivemos equipes que venceram o Brasileiro mais de uma vez, times que ganharam a Libertadores, mas nós não tivemos equipes que sobraram tanto quanto aquele Flamengo em 2019. Provavelmente, se o Jorge Jesus não tivesse vindo para o Flamengo e não tivesse feito essa campanha tão boa, o Abel nunca teria vindo para o Palmeiras. Arthur Jorge talvez nunca tivesse vindo para o Botafogo. E será que a gente teria Carlo Ancelotti na seleção brasileira hoje?
caso Jorge Jesus não tivesse vindo naquela época? Aqui eu tô citando só as escolhas principais, porque se a gente for olhar mais a fundo, nós vamos ver que tivemos o Vojvoda no Fortaleza, e nós tivemos muitos treinadores estrangeiros entrando no futebol brasileiro, alguns com ótimas ideias e que fizeram bons trabalhos, outros que nem eram tão capacitados assim e que poderiam facilmente ser substituídos por um treinador brasileiro, mas a realidade é que o nível do futebol praticado aqui no Brasil subiu graças ao que aconteceu em 2019. Então, se hoje, quando um time brasileiro precisa trocar de técnico, ele não fica sempre naquela mesma patotinha de treinadores que a gente tem por aqui, consegue pensar um pouquinho fora da caixinha, consegue trazer nomes de fora que às vezes vêm com ótimas ideias e de repente consegue fazer como o Palmeiras, que tem o maior treinador da sua história graças a isso, ou o Fortaleza, que também tem o maior treinador da sua história. Tudo se deve ao que aconteceu no dia 29 de maio de 2019, o dia que Abel Braga decidiu deixar o comando do Flamengo. Ou você acha que se o Jorge Jesus não tivesse vindo para o lugar dele, nós teríamos tanto estrangeiro no futebol brasileiro hoje e teríamos alguém como o Carlo Ancelotti comandando a seleção? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar o like que você me ajuda muito. Fica aqui meu abraço.